Bom dia, tudo bem com vocês? Começando esse vlog hoje cedinho, várias coisas para fazer durante o dia. Já levantei, tomei um banho, tentando editar um pouco de conteúdo para soltar vídeo para vocês mais tarde. Agora eu tenho que dar uma arrumada na casa, mas antes, tomar um café, dar uma despertada, vou dar uma organizada e eu gravo para vocês durante o dia, tá bom? Oi, vou contar pra vocês um pouco da minha visão do porquê a gente resolveu se mudar aqui pra Inglaterra. Então, como vocês sabem, no outro vídeo a gente contou que nós nos conhecemos, eu e o Thiago nos conhecemos há 10 anos. Nós trabalhávamos na área da aviação como comissários de voo. Então, a gente sempre gostou de viajar muito, de conhecer muitos lugares e, claro, trabalhando nessa área, a gente tem muitos benefícios, porque além da sua escala de trabalho, de você poder conhecer diversos lugares, a gente também tinha o benefício de passagens aéreas.
Então, pelo menos uma vez no ano, a gente viajava de férias e conhecia outros países. E nesses 10 anos, a gente já conheceu bastante lugares diferentes. Então, depois de a gente ter conhecido vários países, em 2017 nós viemos para a Inglaterra para visitar dois amigos do Thiago. Eles moram em Liverpool, que coincidentemente é a primeira cidade onde a gente se mudou quando a gente veio para cá, onde a gente foi morar quando a gente se mudou para a Inglaterra. E nós fomos visitar Londres e aproveitamos para dar uma passada em Liverpool na casa dos nossos amigos. Um ano antes, o Thiago tinha tirado a cidadania italiana dele, que ele tinha direito. Então a gente aproveitou para fazer, acho que a primeira viagem com o passaporte italiano dele. Era a primeira vez que o Thiago tinha vindo para a Inglaterra, que ele estava vindo para a Inglaterra, eu já tinha vindo antes. Mas eu confesso que eu não era um lugar que eu tinha me identificado muito. Eu tinha conhecido, eu achei bonito, mas não bateu aquela identificação. Sabe quando você vai para um lugar que você conhece e você fala, nossa, eu moraria aqui. Pois é, quando eu vim para a Inglaterra eu falei, não, eu não moraria aqui. Mas voltamos em 2017 para visitar, viemos juntos. E eu tive uma outra visão da Inglaterra, junto com ele. E aquela ideia, né, influenciado pelos nossos amigos, incentivados pelos nossos amigos, eles falaram, venham, se mudem pra cá e tudo, né? Mas a gente não tinha pretensão nenhuma de sair da aviação. Então os dois trabalhando há mais de 10 anos na aviação, bastante tempo, a gente já estava bem acostumado com essa área e eu confesso que a gente estava até um pouco acomodado. E a gente sempre buscou alguma alternativa para morar fora. E para quem não sabe, quando eu saí da primeira empresa aérea que eu trabalhei, nós passamos um período nos Estados Unidos. Então a gente buscou se informar, a gente foi conhecer, a gente gostou muito, a gente se identificava muito. Nós ficamos esse período na Flórida e a gente foi atrás para ver como funcionava para aplicar para algum visto de trabalho, para poder ficar lá legalmente, porque não era uma opção ficar fora do visto. E nós descobrimos que era muito difícil de conseguir esse tipo de visto. Então, antes que a gente ultrapassasse nosso período de permissão para ficar lá, né, que era o período de turismo, que foi que de fato a gente ficou, a gente resolveu então voltar ao Brasil. E aí eu entrei na outra companhia aérea. Eu quero fazer um vídeo contando para vocês como foi a minha história de quando eu entrei na aviação, que é uma história bem legal, uma história bastante emocionante também. Então eu quero dedicar um tempo para fazer um vídeo sobre isso. E o Thiago também faz um vídeo contando a história dele, de como foi para ele entrar na aviação, que também foi uma história muito emocionante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então voltamos dos Estados Unidos e sempre com essa ideia, um dia a gente vai morar fora. Mas não tínhamos ainda ideia de onde. Cogitávamos Itália, Espanha e inclusive a Inglaterra. Para quem não sabe, cidadão europeu, ele poderia dar entrada na residência no Reino Unido, se ele quisesse morar aqui legalmente, até o dia 30 de dezembro de 2020, porque foi quando o Reino Unido sairia do bloco da União Europeia, então que era o chamado Brexit na época. Sabendo desta data e que ela já se aproximava, estávamos na aviação, o ano era 2020, março, começou a pandemia. No início da pandemia, quando ela nem estava tão forte no Brasil, mas ela já estava pegando mais na Europa, eu cheguei a comentar com ele. Falei, olha amor, talvez seja o momento que a gente estava esperando, porque com certeza isso vai chegar mais forte no Brasil. E haja visto a nossa experiência na aviação, que a gente pegou o H1N1 na época, né, uma outra pandemia aí na aviação em 2011, a gente sabia como que funciona para a aviação, que infelizmente é o primeiro setor a ser atingido. E
assim aconteceu. Primeiro, o setor afetado, né, fortemente foi a aviação, então a gente viu em questão de semanas todos os voos subirem da escala. Então a gente já imaginava qual seria o procedimento, que a empresa abriria licença não remunerada e abriria eventualmente demissão voluntária. Foi quando nós, juntos, decidimos então que se as empresas que nós trabalhávamos, que na época eram empresas diferentes, ele trabalhava na TAM, onde eu também já tinha trabalhado e conheci ele, e eu então estava trabalhando na Azul. Há 3 anos, eu tinha acabado de ser promovido a comissário líder na Azul, fui promovido bem rápido lá. Viemos então em outubro de 2020, fomos recebidos na casa desses amigos. Ficamos na casa deles por 15 dias até a gente conseguir alugar um apartamento. Por incrível que pareça, as coisas caminharam assim muito rápido pra gente. A gente conseguiu um apartamento excelente em 15 dias. Como eu estava muito relutante em vir morar na Inglaterra, aí parece que a coisa caminha mesmo. Porque aí meu cartão de residente chegou, sei lá, em 1 semana e tinha gente esperando há 6 meses. Então o processo todo caminhou muito rápido. Nós conseguimos um apartamento excelente, muito rápido também, em Liverpool. A gente chegou em um dia, no dia seguinte a gente já estava trabalhando, então tudo caminhou. E a época de pandemia, nessa parte de entregas, de deliveries, bombou aqui, né? Porque aqui realmente estava tudo fechado. Então as pessoas não podiam sair na rua, então o que surgiu muito forte foi o delivery, que já existia, mas aí teve um boom, né, desse tipo de serviço. E a gente começou a trabalhar nessa parte de entregas. Foi um período muito bom, excelente. 6 meses depois, nós fomos conhecer Edimburgo, na Escócia, que é uma cidade linda. A gente se apaixonou, se encantou. E o nosso contrato era de no mínimo 6 meses, o contrato de aluguel do apartamento. Então casou, a gente visitou Edimburgo. 15 dias depois a gente estava de mudança para lá, porque a gente conseguiu, aplicou para um apartamento. A dona do apartamento gostou muito da gente, gostou do nosso perfil, aprovou a gente. Em 15 dias a gente já estava morando em Edimburgo. Ficamos em Edimburgo por 3 anos. Lá a gente também trabalhou com parte de entregas, de delivery no começo. Depois de alguns meses que a gente estava em Edimburgo, a Embaixada do Brasil, que fica em Londres, abriu uma sede que seria o Consulado do Brasil em Edimburgo, que era onde a gente morava. Eles abriram então um processo seletivo para contratar auxiliares que ajudariam a equipe que veio de Brasília na construção, nesse início do consulado, né? Porque se vocês não sabem, todo consulado, ele é feito, e uma embaixada, eles são feitos de pessoas que vêm em quadro de Brasília, funcionários do governo no Brasil. Também precisam de uma equipe de cidadãos brasileiros, pessoas que estejam envolvidas na cultura local, na comunidade, que dominem o idioma, que tenham acesso à comunidade brasileira, né? Porque é um trabalho mútuo. Nós nos candidatamos, fomos aprovados no processo seletivo, eu e o Thiago. Eu fiquei em primeiro lugar no processo seletivo, ele ficou em terceiro lugar. Nós conseguimos então vaga e trabalhamos por 2 anos no Consulado do Brasil. Foi assim um momento de aprendizado maravilhoso. A gente aprendeu muito. A nossa principal função era auxiliar, tanto a nossa função quanto a função dos funcionários que vieram de Brasília eram auxiliar a comunidade, então auxiliar com emissão de documentos de viagem, auxiliar com questões pessoais, de pessoas que estavam em situação de desvalimento, pessoas que estavam passando dificuldade aqui, né, brasileiros, cidadãos que viviam aqui no Reino Unido, pessoas que eventualmente tinham problemas jurídicos e, sei lá, eram presos por questões migratórias ou eram presos porque se envolviam em algum tipo de problema, seja briga, seja o que for. Era a nossa função dar um auxílio para essas pessoas. Então, eu e o Thiago, nós fomos muitas vezes em prisões para visitar esses brasileiros, né? Para garantir que essas pessoas teriam direito à defesa, se elas estavam passando algum tipo de dificuldade, né? Seja financeira, seja jurídica, se as pessoas estavam tendo seus direitos ali garantidos como cidadãos, né? Então foi muito legal nesse sentido. A gente teve muito contato, ainda mais com a comunidade brasileira, conheceu esse outro lado, né, que é o trabalho do consulado. O consulado ele só existe porque existe comunidade brasileira. Não há consulado se não houver comunidade brasileira. Então nós aprendemos muito, foi um período muito legal. Nós ficamos 2 anos.
saímos do consulado e resolvemos nos mudar, voltar para o interior da Inglaterra, porque o custo de vida na Escócia é mais elevado, né? É uma cidade, a Edimburgo é uma capital mais cara comparada com o restante do Reino Unido. Voltamos então para a Inglaterra, por quê? Para quem não sabe, nós tínhamos meio que um combinado de voltar ao Brasil quando nós achássemos que fosse conveniente, quando a gente achasse que o nosso prazo de validade no Reino Unido daria. Quando eu digo prazo de validade, é uma coisa muito pessoal, tá? Eu não me vejo aqui, eu nunca me vi desde que eu cheguei por muitos anos no país. Nós temos já residência fixa no país, a gente pode entrar e sair a hora que a gente quiser. Eventualmente a gente pode vir a aplicar para a cidadania até o ano que, a partir do ano que vem. Não é o interesse nosso no momento, quem sabe no futuro talvez seja interessante para a gente, mas a ideia sempre foi retornar ao Brasil, porque nós temos família lá, nós temos amigos, nós temos toda a nossa vida lá, nós temos os nossos investimentos, né, casa, né, os nossos bens, mas nosso bem maior, claro, que é a nossa família, né, então a gente já sabia que a gente ia voltar para o Brasil. Então voltamos aqui para a Inglaterra para diminuir os custos, para a gente morar numa casa mais confortável, mais espaçosa, pagando menos, poder trabalhar, poder terminar a nossa casa no Brasil e voltar para o Brasil, que é esse o objetivo. Então esse foi um pouquinho da história do porquê que a gente resolveu mudar para a Inglaterra. A gente já está aqui há quase 5 anos e agora a gente entra numa fase que é uma preparação para um retorno ao Brasil em breve. Se Deus quiser, num futuro não muito longo, a gente já vai estar fazendo conteúdo, produzindo conteúdo do Brasil, lá da nossa casa, cuidando das nossas coisinhas, nosso cantinho, junto com a nossa família.